Oi, mundo! Aqui é a Bruna Dil e mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar conhecimentos diversos sobre o autoconhecimento sistêmico. E nós voltamos agora com o nosso ato 2 da nossa leitura comentada do nosso livro, nosso primeiro livro dessa jornada entre o tarô literário, entre um livro e o arcano maior, especificamente o arcano do louco. E nós, começando aqui esse ato 2, nós já vamos introduzir a leitura do livro e eu vou fazendo alguns comentários para que a gente torne essa leitura dinâmica e principalmente que essa leitura se conecte com algo essencial de quem somos nós, de onde nós estamos nesse momento da nossa jornada. E o livro ele começa assim: o rapaz se chamava Santiago. Estava começando a escurecer quando chegou com seu rebanho diante de uma velha igreja abandonada. O teto tinha despencado há muito tempo e um enorme sicômoro havia crescido no local que antes abrigava a sacristia. Resolveu passar a noite ali. Faz, ou melhor, fez com que todas as ovelhas entrassem pela porta em ruínas e então colocou algumas tábuas, de modo que elas não pudessem fugir durante a noite. Não havia lobos naquela região, mas certa vez um animal tinha escapado durante a noite e ele gastara todo o seu dia seguindo, procurando a ovelha desgarrada. Aqui eu já faço meu primeiro comentário, aliás. Quando ele diz que um animal sumiu durante a noite e ele passou todo o dia seguinte procurando a ovelha desgarrada. Se a gente puxar na nossa memória simbólica, isso lembra uma passagem bíblica, quando Jesus conta uma parábola do pastor que nunca abandona as suas ovelhas. Ele sempre vai buscar uma ovelha perdida. Aqui nós temos uma associação, uma conexão simbólica dentro desses dois momentos. Tanto Jesus quanto o Santiago, porque aqui é importante eu abrir um parêntese. Todo o livro O Alquimista, de Paulo Coelho, é um livro simbólico. Então, eu vou fazer comentários a partir de quando emergir esse simbolismo tão importante para que a gente vá fazendo associações e conexões. Tanto associações e conexões com a nossa própria vivência, quanto associações e conexões, quanto um conhecimento mais antigo, que é um conhecimento verdadeiro e eterno, como esse que eu citei da parábola de Jesus. Quando um pastor ele decide não perder uma ovelha, isso simboliza que essa ovelha ela faz parte de algo muito maior. Primeiro, que um pastor ele é uma autoridade espiritual. No decorrer do livro, nós vamos ver as características desse pastor. E aqui eu não estou falando de um pastor de um cunho religioso, sabe? Eu estou dizendo o pastor enquanto figura, uma figura que pastoreia. E esse pastorear, ele é simbólico. Ele tem uma narrativa e uma linguagem simbólica. E esse pastor em especial, que é o Santiago, ele vai ser mencionado aqui a partir de algumas características, como, por exemplo, o seu cajado. O cajado é um instrumento de poder espiritual, exatamente dentro dessa estrutura também arquetípica e dessa estrutura principalmente simbólica. E continuando a nossa leitura. Forrou o chão com o seu casaco e deitou-se, usando como travesseiro o livro que acabara de ler. Lembrou-se, antes de dormir, que precisava começar a ler livros mais grossos. Demoravam mais para acabar e eram travesseiros mais confortáveis durante a noite. Ainda estava escuro quando acordou. Olhou para cima e viu que as estrelas estavam brilhando através do teto semi-destruído. Queria dormir um pouco mais, pensou ele. Tivera o mesmo sonho da semana passada e outra vez acordara
antes do desfecho desse sonho. Aqui mais um aspecto comentado. Toda vez que nós vamos empreender uma jornada simbólica, uma jornada do louco especificamente, como Santiago ele está fazendo aqui, porque já dá para perceber que o Santiago ele está viajando, ele está dentro da sua própria jornada, né? Ele está pastoreando, ele está indo com as suas ovelhas, etc. Não tem o contexto muito físico aqui sobre o Santiago. E aqui especificamente quando ele fala sobre esse sonho que ele teve várias vezes, mas em um ponto específico desse sonho, ou seja, o desfecho, ele desperta, é quando o nosso inconsciente tenta pulsar uma informação, trazendo essa informação para o nosso consciente e a gente cria uma barreira. Sabe quando a gente sonha alguma coisa e a gente se pergunta o que a gente sonhou? A gente lembra que a gente sonhou, mas não lembra exatamente o que. Ou até mesmo como Santiago, a gente sonha partes do sonho, mas uma parte muito importante do sonho a gente esquece. Esse é um lugar de resistência que está conectado ao limiar entre o consciente e o consciente. O ego consciente não permite que a informação preciosa do inconsciente emerja. E a partir desse sistema, nós começamos a sentir um certo incômodo. A gente sonha mais de uma vez o mesmo sonho, ou a gente tem a mesma sensação mais de uma vez. Então, tudo isso faz parte de uma teia simbólica do nosso inconsciente, desse relacionamento entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. Continuando a nossa leitura. Ainda estava escuro, como eu disse, ele acordou. Aí nós já vamos para essa parte. Ele levantou-se e tomou um gole de vinho. Depois pegou o cajado, esse símbolo espiritual, de autoridade espiritual que eu mencionei, e começou a acordar as ovelhas que ainda dormiam. Aqui tem uma simbologia maravilhosa. As ovelhas, elas são símbolos do despertar dele mesmo. Ovelha como uma parte dele que ele conhece, mas tem parte dessas ovelhas que estão conectadas a ele, nas quais ele desconhece. Voltando lá à parábola de Jesus, a gente fala muito sobre essa questão do pastor que vai em busca dessa ovelha perdida. O que simboliza essa ovelha perdida? Alguém inconsciente. Alguém que está longe da própria verdade, longe do caminho, afastada do caminho. E isso acontece dentro da nossa psique e fora da nossa psique, porque dentro rege fora. O que nós vivenciamos dentro de nós, as angústias da nossa alma, as alegrias da nossa alma, os processos conscientes e os processos conscientes e inconscientes, tudo isso é uma jornada dentro que reverbera na experiência que nós vivenciamos fora. E quando Santiago ele usa esse instrumento espiritual para acordar algumas ovelhas que dormiam, vejam bem, não são todas as ovelhas que dormiam, eram algumas ovelhas que continuavam dormindo. E assim são alguns aspectos da nossa psique que não estão despertos, ou vários aspectos da nossa psique que não estão despertos, e não todos. Mais uma vez, esse limiar entre luz e sombra. Continuando, ele havia reparado que, assim que acordava, a maior parte dos animais também começava a despertar. Então, quando ele despertava, existia um aspecto ressonante aqui entre o acordar do Santiago e o acordar de algumas ovelhas. Eles estavam no mesmo nível de ressonância, de frequência, digamos assim, enquanto que outras ainda continuavam a dormir.
E aqui dentro dessa simbologia, eu quero que fique claro isso para vocês. Tudo isso que está acontecendo fora do Santiago está também acontecendo dentro dele. Continuando. Assim como ele acordava, a maior parte, né, dos animais também começava a despertar. Como se houvesse alguma energia misteriosa unindo a sua vida à vida daquelas ovelhas, que há 2 anos percorriam com ele a terra em busca de água e alimento. Aqui é um ponto importante também. Lembra quando eu mencionei em um dos nossos vídeos sobre essa ideia de que nós somos uma consciência individual e uma consciência coletiva? E que essa consciência individual e essa consciência coletiva, elas estão conectadas. E é essa a tarefa do tarô, inclusive, de arquetipicamente nos unificar, unir a nossa consciência a essa consciência coletiva, que é a alma do mundo, como diz o Paulo Coelho. E é exatamente essa tratativa que é mencionada aqui, exatamente nesse trecho. É como se houvesse alguma energia misteriosa ou uma energia invisível que conectava, que unia a vida do Santiago à vida misteriosa daquelas ovelhas. Simbologicamente, as ovelhas representam um aspecto inconsciente e um aspecto consciente do Santiago, tá? Que fique claro aqui. Elas já se acostumaram tanto a mim que conhecem meus horários, disse em voz baixa. Refletiu um momento e ponderou que podia ser também o contrário. Talvez ele houvesse se acostumado ao horário das ovelhas. Certas ovelhas, porém, demoravam um pouco mais para levantar. O rapaz acordou uma a uma com seu cajado, chamando cada qual pelo nome. E aí tem um comentário específico aqui que é: na Bíblia, nós também ouvimos em algumas partes essa essa frase: eu te chamarei pelo nome. Nenhum pastor que pastoreia as suas ovelhas não conhece as suas ovelhas pelo nome. Eles sabem quem elas são, exatamente porque há uma energia invisível, uma teia invisível que nos conecta uns com os outros, que nos conecta com a verdade suprema, com a verdade real. Ou, como eu também gosto de chamar, com a realidade verdadeira. Porque nós somos espíritos encarnados. A nossa experiência física, ela é temporária. A vida, ela jamais termina, ela sempre continua. Por quê? Porque quem rege a vida nunca morre. E se ele não morre, nós também não podemos morrer. A transição da nossa jornada, a transição da nossa vida, seja a transição, a morte simbólica, porque algo finalizou na nossa jornada, um relacionamento, um trabalho, uma maneira de viver, uma maneira de pensar, ou seja, uma morte física, ela é um processo transitório. A vida em si, ela jamais finaliza, ela jamais termina, ela se transforma. Continuando a nossa leitura. O rapaz acordou uma a uma, como eu disse, com o seu cajado, chamando cada uma pelo nome. Sempre acreditara que as ovelhas eram capazes de entender o que ele dizia. Por isso, costumava às vezes ler para elas trechos de livros que o haviam impressionado, ou falar da solidão e da alegria de um pastor no campo, ou comentar sobre as últimas novidades que via nas cidades por onde costumava passar. Nos últimos 2 dias, contudo, seu assunto tinha sido praticamente um só: a menina, filha do comerciante que morava na cidade aonde ia chegar em 4 dias.
estivera apenas uma vez lá, no ano anterior. O comerciante era dono de uma loja de tecidos e gostava sempre de ver as ovelhas tosquiadas na sua frente para evitar falsificações. Um certo amigo havia indicado a loja e o pastor levou lá as suas ovelhas. Ele disse: Preciso vender alguma lã, comentou o comerciante. A loja estava cheia e o homem pediu que o pastor esperasse até o entardecer. Ele sentou-se na calçada e tirou um livro do alforge, que é um instrumento onde ele carregava os seus pertences. Não sabia que os pastores eram capazes de ler livros, disse uma voz feminina ao seu lado. Era uma moça típica da região da Andalúzia, com cabelos negros, escorridos e olhos que lembravam vagamente os antigos conquistadores mouros. É porque as ovelhas ensinam mais que os livros, respondeu o rapaz. Ficaram conversando por mais de 2 horas. Ela contou que era filha do comerciante e falou da vida na aldeia, onde cada dia era igual ao outro. Aqui, mais um comentário. Diferentemente de Santiago, que estava vivendo a sua própria lenda pessoal, a sua aventura enquanto viajante, essa moça que diz que todos os dias eram iguais, ela também estava vivendo, né, ou está vivendo aqui a sua personagem, o arcano do louco, mas do seu lado sombra, naquele lado do qual nós não temos perspectivas, nós não temos aventura e nós temos apego. Apego ao quê? Apego à realidade presente. Nós não nos desafiamos a ir além. Continuando. O pastor contou dos campos da Andalúzia, das últimas novidades que viu nas cidades por onde passara. Estava contente por não precisar conversar sempre com as ovelhas, que era a primeira vez que ele estava conversando com uma pessoa além das ovelhas. E ela perguntou para ele: Como aprendeu a ler? Ele disse: Como todas as pessoas, na escola. E se sabe ler, disse ela, então por que é apenas um pastor? O rapaz deu uma desculpa qualquer para não responder aquela pergunta. Ele tinha certeza de que a moça jamais entenderia. Continuou a contar suas histórias de viagem e os pequenos olhos mouros abriam-se e fechavam-se de espanto e surpresa. À medida que o tempo foi passando, o rapaz começou a desejar que aquele dia não acabasse nunca, que o pai da moça ficasse ocupado por muito tempo e o mandasse esperar por 3 dias. Percebeu que estava sentindo uma coisa que nunca havia sentido antes: vontade de ficar morando numa mesma cidade para sempre. Olha que coisa interessante. Quando a gente começa a viver a nossa aventura, a gente vai pegando gosto por algumas coisas. E o Santiago, ele se depara com uma paixão. Ele se apaixona por essa moça, por essa menina, como ele gosta de dizer, e a partir desse momento, ele começa a tentar retroceder sobre a característica do louco. E o que eu quero dizer como tentar retroceder? Ele tenta fixar território. Ele quer permanecer pela primeira vez em alguma coisa. E aqui tem um aspecto importante, porque é como se ele quisesse travar, a partir desse momento, dessa experiência, a sua própria jornada, para viver uma jornada única com essa moça. Mas se ele decide viver uma jornada única com essa moça, ou seja, estagnar a sua própria jornada, o que ele deixa de viver caso ele seguisse a sua própria jornada? Continuando a leitura, ele percebeu essa questão de ter essa vontade de ficar morando numa mesma cidade para sempre e continua. Com a menina de cabelos negros, os dias nunca seriam iguais. Mas o comerciante, o pai da menina, finalmente chegou e mandou que ele tosquiasse 4 ovelhas. Depois, pagou-lhe o que era devido
e pediu que voltasse no ano seguinte. Aqui é um ponto muito interessante que nós vamos continuar da leitura, porque é quando a gente começa a perceber por que o Santiago decidiu, de fato, ser um pastor, iniciar a sua jornada a partir dessa ideia arquetípica de ser um pastor. Mas isso a gente vai dar sequência no nosso próximo ato 2, continuando a nossa leitura comentada no nosso próximo episódio. E você já sabe, se você está gostando desse conteúdo, se faz sentido para você esse conteúdo, esse canal de autoconhecimento sistêmico, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, para que você não perca nenhum dos nossos episódios. Até o nosso próximo vídeo, Lula.